Fala pessoal, Fábio Nerd House aqui e hoje a gente vai fazer aí a aulinha sobre o Present Perfect, que é um tanto quanto confuso às vezes, mas se a gente prestar bastante atenção vai ver que não tem nada demais, tá? A primeira coisa que causa uma certa estranheza, tá, no Present Perfect é o próprio nome, porque em português a gente não tem uma gramática equivalente a ela, especificamente falando. Então quando a gente vai traduzir uma frase com o Present Perfect, normalmente a gente vai traduzir ela em bloco. Então vai ficar muito parecido com o que a gente faz com o passado simples normal, tá? Mas o Present Perfect ele tem muito mais a ver com a intenção específica ou com o contexto da situação que você quer falar. Como assim? São três as razões mais específicas para usar o Present Perfect. A primeira é para falar de uma situação que começou no passado, mas continua até hoje. A segunda, tá, é para falar de ações sem tempo determinado, ou seja, onde o tempo não importa. O importante é a ação. E a terceira é para falar sobre alguma coisa que acabou de acontecer, tá? Então, quando a gente vai usar essa estrutura, a gente tem que tentar lembrar dessas três vertentes e quebrar o paradigma do nome que tem a ver com presente, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Segunda coisa, entender a estrutura dela. Como que é a estrutura do Present Perfect? A gente vai usar o have ou has mais o verbo na terceira coluna. Só que a gente não vai traduzir o have, o has e nem o verbo na terceira coluna sozinho. Um exemplo, se eu tiver have eaten, eu não vou traduzir tenho comido. Eu vou traduzir comi. Por isso que confunde muitas vezes com o passado simples. Porque a gente está falando muito aí com relação a foco da estrutura, foco do significado. Tudo bem? Um outro exemplo. She has studied a lot. Ela estudou muito. É a tradução mais comum para isso. Mas se eu quiser falar ela tem estudado muito, pode? Até pode, não vai mudar o contexto? Tá valendo. Mas a primeira tradução normalmente vai ser ela estudou muito. Ah, mas, Fábio, aí você tá querendo me lascar, né? Porque se eu posso usar de um jeito mais simples, sem ficar colocando have nem has e colocar ali bonitinho o verbo no passado simples, na segunda coluna, não é mais fácil? Depende. Por quê? Não é legal a gente usar, por exemplo, o present perfect para falar de uma ação específica com tempo determinado. Exemplo, she studied a lot yesterday night. Tipo, ela estudou muito ontem à noite. Eu fui específico com relação a tempo, quando isso aconteceu, tá? Então, quando esse tipo de coisa acontece, é sempre melhor a gente usar o passado simples, que é o que a gente já aprendeu lá, tem as aulinhas todas separadinhas para vocês, tá? Agora, quando a gente vai falar dessas três vertentes, nesse caso, onde o tempo não importa, o que está mais em foco é a ação, o melhor é usar o present perfect. Então eu vou usar have ou has, lembrando que has eu vou usar para he, she, it, tá? Mais a terceira coluninha aí, tá? Como que a gente vai fazer isso então? Tendo, né, essa estrutura e todas essas informações agora dentro da cabeça da gente, que eu sei que está na sua cabeça. Agora que eu sei que está tudo bonitinho, a gente vai falar da estrutura em si. Como que a gente forma o present perfect? A gente vai usar pronome, certo? Ou um substantivo próprio, mais have ou has, sempre de acordo com os pares que a gente aprendeu de have e has. Quais são os pares? Para I, you, we, they eu vou usar o have, para he, she, it eu vou usar o has. Beleza? Muda a tradução? Não, a mesma coisa. Até porque a gente vai traduzir o bloco, lembra? Então a gente vai usar have ou has mais a terceira coluna do verbo. Lembrando que quando eu falo de terceira coluna do verbo, a gente tem que dar uma olhadinha na questão de verbos regulares e irregulares que tem lá na aulinha do Simple Past, porque os verbos regulares vão ter terminação de, ed ou ied. Por exemplo, study vai ficar studied, love vai ficar loved. Tanto na segunda coluna, que é o que a gente usa no passado simples, quanto na terceira coluna, que é o que a gente vai usar agora, que seria o particípio do passado. Beleza? Não precisa tentar lembrar de nomenclatura não. Eu falo às vezes porque eu sei que tem gente que anexa, né? Consegue fazer aí um link melhor falando a terminologia. Mas
tá? O importante é lembrar da terceira coluna. Primeira coluna presente, segunda passado, a terceira coluna é particípio do passado. Mas se lembrar só numericamente também, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, o que importa é você saber usar, ok? Então você vai usar have ou has mais essa terceira coluninha aí. Como eu disse, verbo regular vai terminar em ed, de e ed. De, ed e ed. Beleza? Dependendo da terminologia que a gente já estudou. Agora, se o verbo é irregular, a gente sempre vai precisar dar uma olhada, por quê? O verbo ele pode ser todo igual, como read, 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 presente, ler, read, segunda coluna, escreve igual à primeira, mas fala diferente. E depois na terceira vai continuar escrevendo igual e falando diferente, que é o read. Fica read, read, read. Certo? Alguns vão mudar só em uma das colunas e permanecer na terceira. Por exemplo, understand, entender, compreender, presente. Segunda coluna, understood, understood, ok? E na terceira coluna vai permanecer, understood. Agora, outros verbos eles vão mudar totalmente. Exemplo, eat, presente, comer. Ate, passado simples, comeu. Eaten, particípio do passado, comido. Mas a gente não vai traduzir como comido nesse caso. Por quê? Lembra que eu falei que a gente vai traduzir o bloco have mais a terceira coluna? Então, na grande maioria das vezes, a gente vai adaptar essa tradução como se fosse passado simples, tá? O exemplo. She has never been here. She has never been here. Ó, has been, terceira coluna. Eu posso usar aí sim, muitas vezes esses advérbios, tá? O always, o never, o often, entre o have e o has e o verbo na terceira coluna, tá? Lembrando que a gente vai adaptar a tradução com o significado de cada advérbio, beleza? Nesse caso, never é nunca. Então, she has never been here. Então, ela, never, nunca, has been, esteve, here, aqui. Ela nunca esteve aqui. Ah, mas eu não podia falar isso de um jeito mais simples se eu fosse falar com o passado simples? Vou voltar lá no que a gente estava conversando. Nesse caso, nessa frase, o tempo não tem importância. A ação só que tem a importância. O tempo não precisa ser determinado aqui. Então eu posso usar o present perfect. Tudo bem? Beleza? Mas vai ser difícil para ficar lembrando a estrutura. Quanto mais você tentar usar, mais você vai memorizar. E quanto mais você lê, assistir desenhos, filmes, séries com legenda, melhor ainda, porque aí você vai memorizar mais rápido. Eles usam muito o present perfect. Eles usam bastante. Isso não quer dizer que se te der um bug na hora que você estiver conversando com um americano ou com alguém que fale a língua inglesa nativamente, que a pessoa não vai te entender. Ela vai. E continuo pregando o que a gente sempre prega. Aliás, esse é o nosso jargão aqui na Nerd House. O importante é a comunicação. É importante saber sim a gramática normativa, tudo certinho? É. Mas o mais importante é comunicar. Tá? E nesse caso, se você não conseguir usar o present perfect e usar o passado simples, eles vão te entender. Beleza? Mas vamos tentar memorizar para ficar uma coisa mais legal, fica mais bacana. Beleza? Mais um exemplo. I have always wanted to study Chinese. Ó, I have always. Always sempre. Então, eu sempre have wanted, quis learn Chinese, aprender chinês. Fácil, né? É só lembrar, have e has mais a terceira coluna vai traduzir como se fosse uma coisa só. Preciso colocar esses advérbios? Não, como a gente já estava conversando. Os advérbios eles servem para dar, né, uma ênfase, para deixar a coisa mais bonitinha e tal. Mas você pode também fazer frases mais simples. Por exemplo, I have eaten that chocolate cake. I have eaten. Direto. Vai aparecer muita coisa direto assim, tipo have ou has mais a third column, a terceira coluna, tá? É muito comum. Se você assistir filme, tentar traduzir música, você vai ver muito isso. Demais, tá? Mas também tem bastante vezes que eles vão usar sim os advérbios aí entre o have ou has e a terceira coluninha. Beleza? Mais um exemplo. He has studied a lot. Ó. Ele has studied, como um bloco só, estudou a lot, muito. Se você quisesse dizer especificamente que ele estudou ontem, semana passada, era melhor você colocar no passado simples e colocar
He or she studied a lot yesterday. Porque aí você está determinando o tempo. Tudo bem até aí? Beleza? Legal. E aí a gente vai tentar falar um pouquinho também sobre a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Se na estrutura normal eu tenho ali o have mais a terceira coluna para fazer a afirmação, é o que eu vou precisar para a negativa, só que com o not. Então, exemplo. I have not studied a lot. I have not. I haven't. Beleza. Usei o haven't, verbo na terceira coluna, vou traduzir como uma coisa só. Beleza? I have never been here. Eu nunca estive aqui. O never aí ele já vai ser, dentro do contexto, uma negativa específica. Eu posso negar com never usando o present perfect. Mas eu também posso negar com not, como eu mostrei para vocês. Vai depender do que você vai querer falar, né? Tipo, é diferente você falar que você não comeu aquele pedaço de chocolate do que você nunca comeu aquele pedaço de chocolate. Mas as duas são negativas. Entendeu? Beleza. Para perguntar, você vai inverter, você vai colocar o have antes do sujeito da frase. Então, exemplo. Have you studied a lot? Have you studied a lot? Você estudou muito? E aí a pessoa vai responder. Yes, I have. Sim, eu estudei. Lembrando que esse have está como modal auxiliar aí, então eu vou traduzir de acordo com o verbo de ação que eu estiver falando, né? Que eu estiver usando. Ou no, I haven't. Não, eu não estudei. Então, yes, I have. Sim, eu estudei. No, I haven't. Não, eu não estudei. Beleza? Mais um exemplo. Have you watched that movie? Have you watched that movie? Então, ó, você assistiu aquele filme? Mesma coisa. Yes, I have ou no, I haven't. Agora, lógico, eu posso perguntar também com has, se for he, she, it. Então, por exemplo, has she eaten that cake? Has she eaten that cake? Ela comeu aquele bolo? Yes, she has. Or no, she has not. Entendeu? Tá ficando mais tranquilo? Não é tão bicho de sete cabeças assim. É só tentar entender a intenção do uso do present perfect, tá bom? E entender que não é um bicho de sete cabeças, que eu não preciso ficar assim tipo, tão assustado para entender aí, né, como funciona essa gramática, tá? Mais alguns exemplos aí, pessoal. She has worked at the gym since March. She has worked at the gym since March. Quer dizer o quê? Ela trabalha na academia desde março. Ou ela trabalhou na academia desde março. Ou ela trabalhava na academia desde março. Você pode traduzir das três formas, mas o importante é você lembrar que, em tese, a intenção é você passar, que é uma ação que começou no passado e continua até hoje. Quando você coloca trabalhava ou trabalhou, pode ficar um pouco confuso, mas não vai mudar, de repente, do contexto que você estiver colocando a frase, a compreensão. Então dá para fazer essa adaptação também. Beleza? Tranquilo? Tá. You have studied a lot for 2 hours. You have studied a lot for 2 hours. Você estuda muito por 2 horas. Ou você estudou muito por 2 horas. Você também está adaptando a tradução aí, mas a ideia é o quê? É que você começou a estudar, dentro de um determinado período de tempo, você estudou. Não é um tempo determinado quando aconteceu. Eu não sei data, não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender aí a contextualização gramatical? Bonito isso, né? A contextualização gramatical. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. Agora vamos usar o just que eu tinha falado daquela intenção, que seria a terceira que eu tinha falado para vocês, né? Que é quando acabou de acontecer. Então, por exemplo, I have just met her at the party. Eu acabei de encontrar com ela na festa. Ó, tô falando de uma situação passada, que foi agora, acabou de acontecer. Tudo bem? She has just eaten the whole thing. She has just eaten the whole thing. Ela acabou de comer tudo.
Entendeu? You have just bought a new car. You have just bought a new car. Você acabou de comprar um carro novo. Essa é boa, né? Você acabou de comprar um carro novo? Coloca aí depois pra gente se você acabou de comprar um carro novo. Ou se você queria comprar um carro novo. Tá bom? Deu pra entender? Para ficar mais claro, é muito legal se você puder pegar o nosso arquivo que a gente está disponibilizando aí, tá bom? Na descrição. É só fazer o download. É um arquivo completinho, com exemplo, estrutura. Lê, assiste a aula ou assiste a aula consultando o material, que fica muito mais simples, tá? Mas sempre lembrando, galera, o mais importante é você se comunicar, tá bom? Tiver alguma dúvida específica, só colocar aí pra gente, que nós aqui da Nerd House teremos o maior prazer em responder vocês. A gente agradece aí a atenção. Se puder dar um joinha aí pra gente, ajuda muito. Segue a gente, compartilha o vídeo, tá? E como eu disse, qualquer dúvida, mesmo aí tendo a parte escrita, é só mandar pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Galera, thank you very much. Have a wonderful week, weekend, whatever, life. Okay? Thank you again. Bye bye.